E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui na nossa casa, aqui na Rede Super de televisão. Você que está assistindo aí pelo YouTube também, da Rede Super, eu sou o Fábio Lacerda. E nós estamos conversando aqui mais um bate-papo do nosso podcast, o Pode Crer. E sempre falando de coisa boa, de coisa legal, coisa que vai te motivar, que vai te inspirar. Hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de uma paixão nacional. Uma coisa que as pessoas são assim, loucas, elas amam, que é futebol. O nosso país, ele é o país do futebol, literalmente. Os melhores jogadores do mundo, eles são brasileiros. O maior jogador do mundo, ele é brasileiro. E aqui em Belo Horizonte, quem é de Minas, e você que é de outros estados, né? Cada um tem os seus times, a sua paixão. Mas eu tô com um cara hoje aqui que tem uma história sensacional ligada a essa paixão nacional, porque ele usou o futebol e esse amor, essa paixão que as pessoas têm para falar de inclusão social, para falar de amor ao próximo, para falar de Deus e para levar um futebol de elite, um futebol lindo, os maiores times do mundo para dentro das comunidades aqui da nossa cidade. E é com muito orgulho que eu recebo hoje meu amigo Italon. Pô, Fabão, boa tarde aí, boa tarde a todos. Para mim, primeiramente, é um prazer, cara, ter recebido esse convite aí. E como você falou, né? Falar de futebol é paixão nacional, falar de futebol é falar de amor, falar de futebol é inclusão. E se tratando de comunidade, aí o coração queima muito mais. Porque o intuito da Copa do Morro é esse, cara. É levar de volta o futebol de onde surgiram os grandes craques, né? Do futebol a nível nacional como a nível internacional, que é o berço do futebol moleque, propriamente dito, que é as favelas. Então, cara, obrigado aí pelo convite e bora pra cima. Que isso, Tamo cara. junto. Eu é que agradeço você ter vindo aqui para contar um pouco dessa história pra gente. E eu queria que você falasse, cara, um pouco assim de como que aconteceu isso, por que você teve essa ideia. Geralmente as pessoas têm ideias, né, ligadas a empreendedorismo, ligado a obter lucros nas coisas. Sim. E isso não tem problema nenhum. Dentro de uma licitude, as pessoas, né, têm que agir e pensar dessa maneira assim. Bom, mas você teve uma ideia, cara, que ela é fantástica. Verdade. Ela é muito bonita. Ela já alcançou uma coisa internacional. Sim. E o que foi que te motivou no primeiro momento a criar a Copa do Morro? Cara, Fábio, é interessante, cara, que quando a gente fala em criar algo, a gente, quando fala criar algo, parte de um pressuposto de propósito, né? E tem todo um contexto antes de Copa do Morro, que tem um contexto da minha própria vida, né? Então, uma vida de transformação, uma vida realmente de muita luta, muita adversidade, antes mesmo, tipo, de me converter, cara, sabe? Não, nada assim, tô aqui levando de placa, essa coisa bem crentez, não. Mas é a minha própria história. Eu falo que realmente o Italon, o Lon, carinhosamente para muitos, eu sou um fruto de missões urbanas, né? Eu sou um cara transformado pelas ruas, né? E tudo, pô, e uma família, eu tenho um berço e tudo, mas antes de acontecer tudo isso da Copa do Morro, eu também andei um pouco perdido, aquela juventude um pouco meio louca e tudo, tive envolvimento com algumas coisas que desagradavam o coração de Deus, os meus familiares, cara, mas nada que meu coração não parasse de fritar, sonhar. E a Copa do Morro nasceu isso, desde um insight bem louco, em 2014, o ano da Copa do Mundo. E quando a gente fala de Copa do Mundo, cara, é um evento a nível internacional que mexe com a paixão. E a gente tendo a oportunidade de ter uma Copa do Mundo dentro do quintal da nossa casa, que é o Brasil, eu falo quintal da nossa casa, cara, é como você fala, quem não lembra, quando você tem um período de Copa do Mundo, todo mundo quer ir pra rua, pintar a rua de verde e amarelo, colocar bandeirinha. Eu lembro muito disso, da questão da minha infância. Só que dentro disso, quando a Copa do Morro nasceu, dentro de uma comunidade que eu tenho um carinho, um apreço, que é a comunidade da Pedreira Padre Lopes, né, que eu falo que eu apadrinhei, onde eu tenho ali amigos, cara, estava atravessando um momento um pouco delicado, sabe? A comunidade estava para estourar uma guerra. Né? A gente aqui, entre amigos, né, e tudo, para todos que nos estão nos assistindo, isso é normal dentro de uma comunidade e a gente tem que falar o que acontece, ocasiona na verdade, o papo tem que ser reto. A favela estava para estourar uma guerra. E eu ali com bons amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu convivi e tudo, né, e tal, o próprio Adão, a gente brinca que é cria da comunidade, tudo, um parceiro, um amigo, um cara também que foi transformado,
né? Não tem aqui nenhum medo de alguma coisa falar. É um cara que foi um dos maiores traficantes em Minas, mas restaurado. Ainda é um amigo, um cara que eu levo para sempre. E um cara apaixonado com futebol. Eu falei com ele, cara, pô, a comunidade não pode ficar do jeito que tá. Então, cara, eu tenho uma ideia para a gente fazer um projeto que é a Copa do Morro, dentro do período da Copa do Mundo. E aí eu preciso que a gente reúna, cara. Reúna o pessoal aí mesmo aí, que seja facção rival, seja o que for, os times da própria comunidade, para a gente ter um desembolo, né, como fala na comunidade, aquele papo assim de você chamar os caras mesmo para a realidade, para trocar ideia. E aí falando o quê, cara? Que a gente queria abraçar a comunidade. E qual que foi a estratégia disso? É uma questão, tipo assim, gera uma loucura, Fábio, porque quando a gente fala se dentro de uma comunidade que tá para estourar uma guerra, isso mexe com a cabeça das pessoas. Sim. As pessoas falam assim, pô, velho, mas você tem que ser louco para você ir para dentro de uma comunidade e falar que vai fazer um projeto e se rola tiro, se morre alguém baleado. A gente sabe que tem todo esse contexto que isso pode acontecer. Graças a Deus não aconteceu. Isso eu agradeço muito a Deus e tudo. E aquela coisa, e porque a gente também levou algo, como eu citei aqui no início, de propósito e com propósito. E aí eu falo, né, que alguns amigos até falam, cara, 69 o Pelé parou uma guerra por causa de futebol. Em 2014 você parou uma guerra em Belo Horizonte também por causa de futebol. Né? Pô, o Pelé foi o maior jogador do mundo, né, e tudo. Eu não joguei bola, né, e tudo aquela coisa, profissionalmente, é isso. E tudo, gosto de futebol, tenho um carinho pro futebol, tenho amigos, parceiros no futebol e tudo, e aquilo foi gerando aquela paixão. E como um bom torcedor brasileiro, e com o coração queimando por propósito, por ver transformação, eis que surge essa ideia, esse insight, que eu agradeço a Deus muito por isso, de formar a Copa do Morro. Juntar os times mesmo, de dentro da Pedreira para do Lopes, formamos ali no início com 6 times, e como eu falei, cara, pessoas que tinham guerra um com o outro, aquela coisa toda, e os caras, cara, isso é louco, isso vai dar treta, isso vai dar guerra dentro de comunidade. Falei, não, cara, calma, tá tudo certo, a gente vai fazer isso aqui com amor. E aí é o que todo mundo fala assim, né, fazendo uma analogia. Muitas vezes a comunidade ela é taxada como só tem coisas ruins. Eu não. Eu pude olhar com o olhar e vendo o melhor que tem dentro da comunidade. São pessoas do bem, amigos, crianças, moradores, empreendedores dentro da comunidade. E chamei eles dentro de um campo atrás da Pedreira, que é o campo do Grêmio Mineiro, que fica na última rua da comunidade, atrás da Pedreira para do Lopes, e fui marcando com cada um, mas não falei quem ia estar na reunião. Quando assustou, estava todo mundo dentro da mesma reunião, que o cara falou, velho, você é louco, pô, o que você está arrumando? Isso aqui pode estourar, é uma questão de uma guerra. Eu falei, não, calma, a gente quer fazer um projeto onde que todos vocês vão julgar entre vocês, de time, a gente não está aqui pedindo dinheiro para vocês, muito pelo contrário. E aí a gente teve oportunidade no início com o Clube Atlético Mineiro e com todo respeito aqui ao Cruzeiro, ao América, quando a gente os procurou, a porta ali não foi aberta. Aí no Atlético, sim, né, através ali do Calil, do Daniel Nepomuceno na época, que estava na gestão do Atlético, através da Joana, que é uma amiga, e tudo que fez esse link, fez essa ponte, né, que eu falo que é um relacionamento do bem. Para você fazer um projeto desse, você precisa de pessoas, e pessoas que realmente tenham amor para abraçar isso. A Dani Morreale também, que era na época da Belotur também e tudo, Bruninho, o próprio Adão, que era da questão da comunidade também e tudo. Eu falei, cara, vamos unir. Porque senão, pô, tá para estourar uma guerra, vai virar uma carnificina aqui dentro dessa comunidade. Será que as crianças não podem jogar uma bola tranquilo? O maior evento futebolístico do mundo, dentro da nossa casa, que é o Brasil. Será que as crianças não podem jogar dentro do beco das vielas ali, jogando bola e vestir a camisa do Brasil, aquela expectativa que todo mundo sabe quando tem jogo do Brasil? Pô, você veste bandeira, pinta a cara de verde e amarelo, vai pras ruas, aquela farra toda. Agora não. Aí você imagina, pô, o cara atrás de barraco, dando um tiro no outro, essas coisas. Foi isso que eu levei pros caras, essa conscientização. Falei, cara, será que não pode ter um mês de paz na comunidade entre vocês? E aí, cara, foram os próprios caras, os traficantes, os caras compraram essa ideia. É tipo um tratado. Eu falei, cara, é o que vocês falam. Eu já não vivo mais esse universo. Eu sei de onde Deus me tirou. Hoje eu não vivo mais como vocês vivem. Já vivi. Mas eu sei do que Deus representa na minha vida. Eu não estou aqui, beleza, não sou pastor nem nada. Eu só estou aqui como um amigo e quero falar que eu amo a vida de vocês e que a gente, cara, quer fazer um rolê legal para as crianças. E eu estou trazendo um Atlético
e aonde que vai fornecer uniforme para as crianças, onde seu filho, seu neto, seu sobrinho vai poder jogar tranquilo, no suave. Dentro da Arena Pitangui, nós vamos tirar vocês de dentro da comunidade, vocês vão jogar ainda dentro do Pitangui. E falando no Pitangui, abrindo um parênteses, foi no momento que começou essa moda de campo com grama sintética. Então isso para os caras, porra, que isso, cara, vamos sair de dentro da comunidade, nós vamos jogar na grama sintética. No início de 2014, isso não era barato. E aí eu falei, cara, não, a gente não precisa de dinheiro de vocês. E aí, graças a Deus, cara, arrumamos patrocinadores e o Atlético abraçou, cedeu material esportivo, não pedi dinheiro pro Atlético, nada disso, cara. Eu falei, cara, eu só preciso de um time que venha abraçar essa loucura realmente, porque é uma loucura, é um barril de pólvora que precisa ter pessoas com amor para encarar isso. E a gente, cara, iniciou isso dentro de uma maneira muito louca, em parceria com um grande clube e com futebol amador. A gente não esperava que a Copa do Morro tomaria uma proporção que tomou. E aí, cara, foi algo assim surreal com futebol amador para depois hoje se tornar o que se tornou em prospecção e captação de jogadores de base. Cara, é assim, é incrível esse processo que você passou. Sim. E não dá nem pra gente não entender a cabeça de quem falou não pra você, porque, cara, você concorda que era muito risco, né? Muito, cara, muito. Pensar assim, falar, mano, o cara vai levar futebol, que já tem rivalidade por si só. Muito, né? Ainda mais tratando na capital. Ainda mais tratando da capital, né? Que existem times gigantes aqui. Vai pra dentro da comunidade, que já tem as suas rivalidades também, local, comunidade e tudo mais, né? Para levar o futebol. E a gente vai envolver a nossa marca nisso aí, sem saber como que é, com um cara que não é um ex-jogador, que já domina o negócio, que já tem histórico nisso. Então você concorda também que era um negócio assim, desafiador, né? É loucura. Eu falo que a Copa do Morro é único, cara. É isso aí que você tá falando. E como que você organizou isso? Você falou assim, pô, peraí, eu vou chegar lá na comunidade, o que eu vou falar? Eu falei assim, gente, quem quiser jogar bola, vem aí. O Atlético vai vir aqui, vai contratar o melhor. Como que você organizou esses times? Eu sei que depois todo mundo entrou, né? O Cruzeiro, o América. Você trouxe até time internacional, né? Cara, até o River Plate entrou também no seu projeto. Isso. E faz parte do projeto com você. Mas como que foi isso aí? Como é que você fez isso lá dentro? Como é que foi esse anúncio? Que eu imagino que é uma loucura, cara. Não, é uma loucura. Você chegar e avisar, ó, o time do Atlético vai estar aqui, vai ter peneira, vai ter isso, se eu jogar num campo profissional. Como que você administrou isso? Foi como eu falei, né? O intuito, hoje a Copa do Morro, hoje a gente trabalha com prospecção, com captação para jogadores de base. Falando de uma forma mais ampla, captação é peneira. Sim. Mas 2014 a gente fez porque a comunidade, né, para recapitular, a favela estava para estourar uma guerra, então a gente foi lá e abraçou, assaltou a comunidade. Eu falo que a gente desarmou a comunidade não com arma, com amor, e a gente quebrou a casa dos caras, mas com amor, né, através do abraço mesmo. Trouxemos os times de futebol amador. As crianças faziam os jogos preliminares do futebol amador, dos times de dentro da própria comunidade, do futebol amador. E aí, cara, foi assim, graças a Deus, um sucesso. Aí a gente entrou em contato com a Federação Mineira, né, através da questão de arbitragem, para mandar os árbitros também. E aí foi levantando, cara, cada um através do network de relacionamento de parceiros. E aí a Federação Mineira mandava os trios de árbitro para apitar de maneira gratuita, através da Dani, que era diretora na época da Belotur. Então ela conseguiu esse contato na Federação Mineira de Futebol para mandar os árbitros. E aí, com essa questão toda do Pitangui também, a gente conseguiu patrocínio. Na época o Juliano estava lá, né, à frente da questão do Pitangui, conseguimos o patrocínio de ceder um horário que era 2 horas antes que antecedia o jogo do Brasil. Então, ou seja, não ia ter locação dentro do campo. Então, mais um parceiro do bem que cedeu o campo Pitangui. E aí foi dividido em chaveamento, aquela coisa toda, e tinha jogos que eram de dia, jogos que eram à noite. E aí, cara, a comunidade disse em peso para dentro do Pitangui para acompanhar. Aí com isso veio apoio da Globo, aí tivemos apoio do Sport TV, depois eu te mando os vídeos, foi muito legal isso. A gente tem um vídeo até do Sport TV falando isso. A comunidade da Pedreira Prado Lopes faz a sua própria Copa, a Copa do Morro. Então isso foi legal. Isso gerou uma repercussão a nível nacional. E como é que você selecionava as crianças para entrar no projeto? Então, aí mais uma estratégia. A favela estava para estourar uma guerra. E nós viramos para cada time, onde que nem todos, estou falando que todos os times tinham um traficante, não era isso. A gente virava e falava, cara, vocês vão fazer, todo mundo tem essa incumbência
de cada time aqui. Vamos pôr o Santa Catarina, o Rio Claro, Nova Geração, que foram times que participaram, né? E aí cada um aqui vai ter que fazer um time de criança para fazer os jogos preliminares para jogar com o time do adversário. Cara, então nós mobilizamos a comunidade inteira. E isso a gente ainda nem pensava, Fábio, que o projeto ia virar o que virou. O intuito era só para segurar esse barril de pólvora com amor, realmente, para não acontecer nada de ruim na comunidade. Graças a Deus não aconteceu. Não teve um tapa na cara, não teve discussão, não teve nada. Então isso hoje repercute assim de maneira que eu falo que a Copa do Morro é única por essa inclusão, cara, por todo esse amor que a gente levou para dentro da comunidade. Isso reverberou para as outras favelas em Belo Horizonte, que todo mundo, cara, pô, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Dentro do Alto Veracruz, no Taquaril, a galera do Morro do Papagaio, o pessoal do Morro Alto, todo mundo passou a pedir a Copa do Morro. E vocês conseguiram entrar em todos? Sim, graças a Deus. E aí terminou, fizemos a primeira edição, e aí foi interessante, cara. E na final, eu lembro que teve o jogo do Rio Claro, com Nova Geração na final. Que são times tipo como se fosse um futebol de várzea daqui de Minas Gerais. Pura, cara. É várzea mesmo. Futebol raiz. Sim. Raizão. E aí, na final, né, pra gente não delongar muito aqui sobre essa questão, só pra começar na parte da captação, e aí eu lembro do episódio, cara, muito louco, porque teve a final do Rio Claro e a final do Nova Geração, né, e aqui por ética, até pra preservar a imagem e tudo, eu no time do Rio Claro, porra, tinha um traficante no time do Nova Geração também, tinha um traficante. E aí, aquela disputa de bola, um chegou e jogou água no outro, assim, o banco de reserva jogou água, e aí aquele abafa, toda aquela loucura dentro de campo, e aí quem segura, e uma das coisas que a gente pediu para dentro, como regra dentro da questão do futebol, isso é loucura, mas a gente tem que falar, e é verdade, graças a Deus, que o pessoal perguntou, os próprios times, os próprios caras que estavam meio no corre, ela falou, cara, mas não vai ter policiamento? Eu falei, não, que policiamento? Falei, cara, a gente está fazendo um futebol, um campeonato entre nós. Você desculpa a sinceridade, mas você fala que a palavra de homem não faz curva. Então, se a gente está selando aqui uma ideia de fazer um tratado de paz, onde a gente vai fazer um campeonato, você não pode segurar o seu time, o outro não pode segurar o dele, você não pode segurar a sua torcida, você não pode segurar a sua torcida. Então, aquilo ali, cara, foi quebra de paradigma na mente dos caras. E na final, cara, nós achou que, tipo assim, que o barril ia estourar. E aí, o mais interessante, que eu não falo assim, não é o respeito pela minha pessoa, mas sim foi pelo amor que eles viram de como a gente construiu isso. É que se desse um problema, pô, se desse um problema, não, ali, acabou, pô. era carnificina Não e tudo. teria mais. Não, manchava a história do Atlético, jogadores, Copa do Morro, jovens foram baleados com a camisa do Atlético, porque na época ainda estava só o Atlético. Sim. O organizador Italão Valim preso por organizar futebol. Aí ia virar aquela coisa, fake news, manchete, ia explodir para tudo quanto é lado, talvez eu estaria até preso. E aí, cara, foi muito louco. Que aí os caras foram, me chamaram, aí eu tava, tipo, no bar do campo, desci, aí chamei os dois capitães, mas chamei os meninos que eu falei, né, de ambos os lados, virei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, se rolar qualquer situação aqui que for manchar a própria vida de vocês, eu só quero deixar bem claro, qualquer sangue que for derramado aqui não vai cair sobre minhas costas, não. Porque a gente, há um mês atrás, quando a gente teve o desembolo que a gente foi conversar, vocês falaram que cada um ia segurar a torcida. Então, vocês desculpem a sinceridade. Cadê o que vocês falaram comigo que palavra de homem não faz curva? E aquilo ali, cara, gerou aquele choque de consciência. Eu falei, então cada um vai lá e fala pra torcida do outro. Aí os caras seguraram, pô, vamos segurar. E tudo aquela coisa toda. O jogo terminou empatado, aí foi pra disputa de pênalti. E aí, cara, a Nova Geração ganhou e tudo. E aí depois, no final, infelizmente, né, um dos traficantes, né, já não tá mais entre nós, que é o Elivelto, faleceu e tudo. Mas eu lembro disso, cara, que no final ele veio em mim e aí carinhosamente me chamava de Titi. Falou, pô, Lon, fala Titi. Cara, pô, aquela ideia que você deu ali no campo ali, cara. Nossa, aquilo mexeu demais comigo. Fui abracei ele, o cara chorando no meu ombro. E aquela coisa toda, porra, a gente já vive numa dificuldade tão sofrida dentro da comunidade. Você vem, traz pra gente aqui viver um lazer legal, um suave e tudo, um futebol e, pô, quase que a gente faz uma loucura aqui dentro da comunidade. Então agradeço muito a Deus, cara, por isso. E aí, através disso, cara, não teve confusão, o negócio começou a reverberar. 2014, 2015, onde que era 6, abrimos para 20 times. Aí no mesmo campo, só que aí a cada time da comunidade local convidou e fez um convite para um time de fora. Aí, cara, tornou um campeonato grande.
Aí o pessoal virou e falou assim, começou a encher demais o campo. O pessoal já estava conciliando e falava assim, que isso, cara, tá enchendo tanto quanto a Copa Itatiaia. Que a Copa Itatiaia é o maior torneio de futebol amador Belo Horizonte, Minas Gerais, região metropolitana. E aí os jogos da Copa do Morro eram no meio de semana, para não atrapalhar jogos nem da DFA, né, que o futebol amador julgava, e a gente fez em outubro para não atrapalhar o fim de ano da Copa Itatiaia. Mas aí, cara, o negócio começou a reverberar para as comunidades. 2016, aí eu falei, cara, não vou fazer isso mais não e tudo. Aí foi quando eu fui convidado para ir no CT do Atlético, o Fred, que é o Frederico Cascado, e hoje é diretor da base lá do América, e ele estava no Atlético, ele virou e falou, Lon, cara, uma história linda, e tudo o que aconteceu com o Atlético e tudo. Cara, o que você acha daquilo que você falou lá atrás, que se era para gerar transformação na vida das crianças, você não acha que você tem que startar o segundo projeto? Não, igual ele falou, não fala nem o segundo projeto, mas o segundo momento, que é para a gente agora dar oportunidade para as crianças. Você não pensa trazer os meninos aqui para o CT? Aí ele falou assim, cara, vai lá, vê o que você vê, faz o torneio. Agora só para jogadores a gente passa denominadas categorias que a gente está precisando. Você faz o torneio e traz o menino. Eu falei, Fred, mas aí é muito fácil. Isso aí já acontece no Brasil inteiro. Aí eu falei, não, então se é para conversar, eu falei, conversa isso com o presidente, chama o André Figueiredo, que é o diretor da base do Atlético na época, e aí vamos conversar. E a questão é o seguinte, porque ao invés da gente fazer o torneio na comunidade, por que a gente não leva o Atlético dentro da comunidade de novo, os observadores técnicos? Aí o André falou, velho, você tá louco? Como é que eu coloco meus observadores técnicos se rola um tiro dentro da comunidade? Pô, e um funcionário aqui é alvejado e tudo. Eu falei, não, calma, a questão não é essa. Essa visão também de que tudo dentro da comunidade é bala, é tiro. É bala, cara. Eu tenho que parar com isso, cara. Tem que parar com isso. E aí eu falei, cara, aí o coração do Lon queima mais uma vez. Eu falo, cara, não, isso tem que dar certo. Eu falei, cara, não vai acontecer nada. Então vamos fazer um projeto piloto. Tô dando a minha palavra, que não vai acontecer nada. Papo reto, vamos pra cima da comunidade, cara. Tô falando, pode ter certeza que vai dar tudo certo. E aí, cara, a gente fez o piloto. Lá no campo do Grêmio Mineiro, no sábado. E no domingo a gente fez aqui no campo do Inconfidência, na favela da Concórdia. Cara, graças a Deus, na hora que chegou na questão da pedreira no sábado, o cara chegou a dar uma média de quase 1.200 meninos. E de graça. Eu tenho que frisar isso aqui. A Copa do Morro ela é de graça e vai ser sempre de graça. Aproveitar que está num programa de espaço aberto, e eu deixo aqui até para uma provocação. Há muitos empresários que, infelizmente, se intitulam como empresários, mas para mim não são empresários, que os caras vão lá fora, trazem algum time e cobram para fazer peneira. Cara, quando você fala que você vai cobrar para fazer uma peneira dentro de uma comunidade, aí sim, cara, você está partindo de uma visão totalmente errada, que você está sendo tão sujo quanto quando as pessoas julgam de um traficante dentro da comunidade, o cara chega a ser pior. Porque ele usa a imagem, talvez, de um clube, muitas vezes de clube internacional, eu não vou citar nome aqui por ética, eu já vi acontecer isso em favelas que a gente fez a peneira, de graça, e os caras falavam, porque está trazendo um observador técnico de um clube tal. Usa da fraqueza e do amor, da paixão mundial que é o futebol, e vai lá e cobra R$50, cara, de um moleque para fazer uma peneira. Se der 1.000 meninos, a conta é 50 mil, ué. Poxa, cara, aí era algo que queimava no meu coração e gerava essa indignação. Eu falei, não, tem que ser gratuito, cara, tem que ser gratuito. E aí eu falo, cara, que sempre foi gratuito e vai continuar sendo. Então eu falo, foi por isso que Deus abençoou e põe a mão, porque hoje dentro dos clubes pode cair diretoria, mas a Copa do Morro não cai. Eu falo isso assim com todas as letras. E aí gerou essa paixão, na pedreira deu mais de 1.200 meninos no primeiro, na Concórdia deu menino também para rapar com enxada. E aí dentro da Concórdia nós tiramos o Pedrinho, que eu falo assim que foi um que foi selecionado. Hoje faz parte do Sub-17 do Atlético e tudo, é tido como promessa, tá lá no Atlético e tudo, cara, isso é muito bom. Porque quando a gente fala de peneira, a gente fala de sonho, a gente fala de oportunidade para dentro da comunidade. A comunidade toda para ver uma peneira. E o mais interessante, porque quem está aqui dentro? É o Atlético, não é a peneira. É o Atlético, é o Cruzeiro, é o América. Então, cara, isso é muito louco. E aí,
com essa questão com o André Figueiredo, ele foi, bateu no meu peito, virou e falou assim, cara, você estava certo e eu estava errado. Então isso não tem preço, cara. Não tem preço. Cara, a proporção que tomou é gigante. E eu tenho muita curiosidade, cara, de saber assim, ó, como que, diante de tudo isso aí, né, você conseguiu colocar dentro do seu projeto um time internacional, porque os times de Minas era uma coisa quase que natural, uma hora ou outra acabar se envolvendo, eles são da cidade, tudo. Pô, mas um time de outro país, cara, um time da grandeza do River Plate, enxergar vocês e olhar e falar assim, nós vamos participar. Eu queria que você contasse com detalhes essa história, envolver dentro do seu projeto um time igual o River Plate. Não que seja que os times de Minas sejam menores ou maiores, que ele não é isso, mas é porque é de outro país, cara. É um time muito famoso, que tem uma história gigantesca, de um país distante do nosso, e você conseguir fazer com que eles te enxergassem e fizessem parte direto do seu projeto. Como que foi isso? Cara, é tão interessante, igual como a gente estava batendo um papo aqui, tudo iniciou com a questão com o Atlético, né? Onde que eu, tenho uma honra, uma gratidão pro resto da vida. Mas quando a gente tomou esse viés de fazer as peneiras para começar para captar para a categoria de base, e aí começou esse envolvimento com os outros clubes, e foi como eu falei, né? O Fred, que era do Atlético, depois foi pro América, e a gente fechou com a América. E aí no Cruzeiro tem o Vitor Johannes, que cuida da parte do Cruzeiro Internacional. E ele falou, cara, você não acha que o momento agora de vir para a questão pro Cruzeiro? Aí a gente até brinca, você não tem nenhuma mágoa com a questão com o Cruzeiro, não. Eu falei, não, muito pelo contrário. Tenho respeito e carinho, admiração. E falo que, tipo assim, foi igual eu falei, a Copa do Morro é para todos os clubes. E hoje fazem parte também. E hoje fazem parte, não é de forma exclusiva. Sim. E aí, com essa questão com o Cruzeiro, abrindo um parênteses, o Cruzeiro e o River, foi interessante porque antes da pandemia, um ano antes da questão da pandemia, se eu não me engano, foi quando o River Plate e o Cruzeiro iam fazer um jogo da Libertadores, aí já estou falando da parte profissional. E aí o Johannes me ligou, junto com a Ananda, virou e falou assim, cara, o River tá vindo pro Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro, e a Fundação River e tudo, quer conhecer alguma questão de comunidade, e aí a gente tinha falado para eles da questão da Copa do Morro. Será que teria alguma condição de a gente levar o pessoal do River Plate dentro de uma comunidade? Aí eu falei, qual comunidade? Aí na sua mão aí eu falei, qual comunidade? E aí, todo ele falou, cara, eles vão ficar hospedados na questão do Ouro Minas. Aí eu falei, cara, e aí? Qual comunidade? Aí eu lembrei, né, assim, a gente, graças a Deus, a gente fala que tem padrinhos e madrinhas na Copa do Morro. E aí a Tabata, mais que nós estamos na Rede Super, que eu acho que não tem importância falar, né? A Tabata é da Globo e tudo, né? A Tabata Polino, que hoje está até no Fantástico. A filha do Saulo, que é um dos maiores cinegrafistas lá da Globo também, meu amigo e tudo. E quando eu apadrinhei a favela ali do bairro São Paulo, aí ela sempre falou, Lon, tudo que tiver de oportunidade, cara, traz aqui pro bairro São Paulo também. Eu sei que você tem um coração grande por todas as comunidades e tudo, mas não esquece aqui do bairro São Paulo, não. Eu falei, não, de maneira alguma. Vamos para cima. E como a gente já tinha feito peneiras também no Campo do Popular, no bairro São Paulo, e aí o River ia ficar no Ouro Minas, e a favela ali no bairro São Paulo é próximo do Ouro Minas, eu falei, cara, já sei onde que eu vou levar o River Plate. Vou levar dentro do bairro São Paulo. E aí, cara, foi um sucesso. E o mais interessante é que quando a gente foi para conversar lá no Ouro Minas, com o pessoal do River, e para fazer uma visita antes, através da comunidade, tudo, o staff deles para conhecer, o presidente do River também veio para esse jogo, que é o Sr. Rodolfo. E aí deu um choque de realidade, que quando eu virei para os caras, eu não sei falar espanhol e tudo, aquela coisa, levei meu cunhado e tal. O mais interessante que foi não só o River, os jogadores do River, o presidente e a primeira-dama. Foram dentro da comunidade e a fundação do River. As fotos que eu te mandei e tudo, depois eu te mando mais, mando pra Mandinha. Cara, e isso que foi legal. E aí gerou aquele abraço na comunidade. E eles ficaram apaixonados com o projeto. Ficaram apaixonados. Aí o Léo, que era jogador do Cruzeiro também na época, foi. Aí eu liguei pro Quintiliano, que era diretor na base do Cruzeiro na época. Falei, Quintiliano, cara, vem pra cá, tá bem legal, tá tranquilo. Aí é aquela coisa, né, do distanciamento. Quando fala favela, a pessoa fica com medo. Falei, não, cara, pode ficar tranquilo, a favela tá no suave, pode entrar e tudo. Eu peço alguém para te pegar na entrada da comunidade. Então, isso é muito legal. E eu tenho que frisar isso, cara. A comunidade, o pessoal abraça.
né? Aproveitando o espaço aqui do seu programa, agradeço mais uma vez a oportunidade, cara, e conscientizar isso para as pessoas olharem, cara, com um olhar de amor para dentro das favelas, das comunidades, das periferias, seja em Belo Horizonte, na região metropolitana, Betim, Contagem, seja onde for, pelo Brasil, cara. Sabe, vamos olhar com amor, cara, vamos olhar com amor, sabe, tem empreendedores, tem a galera que é apaixonada pelo futebol, como você falou muitíssimo bem, envolve uma paixão mundial, mas, cara, pô, a gente tem o maior futebol, cara, sabe, aquela coisa, pô, você falou, o maior jogador, Pelé e tudo, a gente tem um futebol moleque, então a gente, cara, o mais interessante, Fábio, porque a gente viu isso, cara, o abraço da questão do River Plate dentro da comunidade, e aquilo ali chocou tanto o staff do River, que aí a gente fez, eu juntei os meninos da comunidade, aquela coisa toda, colete, tudo com material do River, material do Cruzeiro. A gente fez um jogo só de criança, tipo um joguinho mesmo assim, só para captar. O Maurício, a galera do Globo Esporte, a Tabata convidou a galera do Globo Esporte. Então a gente fez uma festa, cara. Isso teve repercussão a nível internacional, aquela coisa toda. E aí eu não vou esquecer quando fizeram uma pergunta para mim, falou, cara, mas o que te levou a fazer isso? Eu falei, mas até chegar aqui tem uma história. Tem uma história lá atrás. É o que eu falei aqui no início. Uma favela estava para estourar uma guerra. Porque talvez as pessoas olhem e vê ali dentro o River Plate e vê o Cruzeiro e falam assim, nó, cara, acha que talvez o projeto está começando ali, mas não vê que tem choro, tem lágrima, tem quebração de pedra anos atrás até para chegar no momento atual. E aí isso aí chocar a cabeça do presidente, e o presidente do River ficou tão emocionado, cara, o pessoal do River Plate deixou todo o material deles e doou para dentro da comunidade. Botaram da Copa do Mundo, quando eles foram embora. Quando eles estavam fazendo o jogo da Libertadores. Da Libertadores. Da Libertadores. E aí, cara, que loucura. E aí, pô, isso foi uma loucura, porque aí no outro dia ia ter o jogo do Cruzeiro e o River dentro do Mineirão. Só que um dia antes a gente fez essa visita com alguns jogadores. E ainda, cara, eu tive ainda aquele feeling, porque o Lucas Prato estava jogando no River e o Lucas Prato já tinha jogado no Atlético. E aí alguns jogadores do River, e ainda eu virei e falei assim ainda, cara, até para segurar isso dentro de comunidade, porque a gente daqui conhece a questão de rivalidade. Aí eu virei pro staff do River e falei assim, cara, se vai vir alguns jogadores para dentro da comunidade... que não venha o Lucas, deixa o Lucas Prato e tudo, porque já jogou no Atlético, aquela coisa toda. E é um momento festivo, né? Uma confraternização entre vocês e a questão do Cruzeiro. Você não queria criar nenhum conflito entre o time e outro. Não criar nenhum conflito, cara, porque, tipo assim, senão tiraria o foco, que era para envolver as crianças, o abraço da comunidade, era um dia de semana, isso foi numa terça-feira, então... Cara, aquela loucura. Aí a favela para, cara. A favela para, todo mundo, o comércio, todo mundo fica louco pra ver. E aí nós estamos falando, cara, era um time internacional dentro de uma favela. E é isso que é legal. E aí você vê, pô, cone, colete, camisa do River, tudo ficando dentro da comunidade. Então isso, ou seja, você concorda que quando você põe amor, e aí depois o River, pô, regressou, foi embora pra Argentina. Mas os caras deixaram, cara, a marca deles ali, um legado do River Plate dentro de uma favela belo-horizontina. E por muitas vezes eu tenho certeza que tem jogadores, vou ser ousado aqui de falar, que tem jogadores do River que talvez não tiveram oportunidade nem de ir numa favela na Argentina. Sim, sem dúvida. E saíram dentro e conheceram uma favela dentro do Brasil, pô, Belo Horizonte, Minas Gerais. Imagina o choque. E o mais interessante, Fábio, que depois disso... Na outra semana, aí o Cruzeiro entra em contato de novo, e aí veio o time da categoria de base, o pessoal tá fazendo intercâmbio do time se não me engano, do Kashima, do Japão. Eram uns japonesinhos e tudo, cara. E aí você pensa, japonesinho dentro, vendo terra, jogando bola dentro da comunidade. Aí eles pediram que se poderia ser no bairro São Paulo, porque eles foram bem, pô, gostaram do calor. Eu falei com a Tabata, Tabata, cara, o que é bom, e a gente vai estender. O Cruzeiro tá trazendo ali, ó, o pessoal do Cruzeiro Internacional, o Vitor Johannes, mais o Adriano, e eles vão trazer um intercâmbio de categoria de base de um time japonês. Vamos levar na comunidade de novo? Cara, aí foi uma alegria. E aí aquela coisa, material do time japonês de novo ali para dentro da comunidade. Cara, é muito bonito porque a gente sabe que muitas crianças, né, da comunidade, dos bairros menos favorecidos, eles jamais teriam, às vezes, ou pelo menos a grande maioria,
não teriam oportunidade, né, de ter um acesso, de estar numa peneira de um grande time, de estar jogando de chuteira, né, de um uniforme oficial. Pô, a gente vê de vez em quando, cara, uns jogadores aí que são profissionais hoje, né, que são um sucesso, falando assim, não, minha primeira chuteira eu vesti, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha 11 anos de idade. Quando eu comecei, eu não tinha condição nenhuma, nem meu pai, nem ninguém, onde eu morava, não tinha. E vocês levando, né, esse material, essa oportunidade para as crianças, cara, é algo fantástico, cara, muito bonito mesmo. Eu sou fã do seu projeto. E hoje, cara, depois que nós estamos atravessando esse problema da pandemia, vocês pensam em voltar, vocês já estão projetando isso? Fábio, é interessante, cara, você falar sobre isso. Semana retrasada, na verdade, eu tive conversando até com o pessoal do Atlético e tudo, conversando também com o pessoal do América, conversando com o pessoal do Cruzeiro, a gente está sempre em contato. E aí, a gente está no meio de um contexto de término de pandemia, se Deus quiser, né, cara? A gente pode falar assim, doido que acabe isso rápido. Por quê? Para continuar gerando essa oportunidade dentro das comunidades. Muitas pessoas, muitas comunidades falam assim, cara, pô, mas teve agora a questão da Semana das Crianças e tudo. Pô, a Copa do Morro não vai voltar? Eu falei, não, calma, eu brinco assim, está no momento pandêmico, né? Momento de pandemia. Então, como que eu vou e levo um clube de expressão tanto do Cruzeiro, o América e o Atlético para dentro de uma comunidade e viro dentro de uma favela e falo assim, ó, nós vamos ter que limitar para X crianças e adolescentes, todo mundo munido de exame, de teste Covid, de máscara, aquela coisa toda. Cara, não tem como eu fazer essa acepção de pessoas. Essa administração agora, não tem como. Por quê? Porque quando a gente vai para dentro de uma comunidade, a gente quer se doar ao máximo para dentro da comunidade. A gente leva o clube, a gente leva o staff inteiro, leva ambulância e, como eu falei, de forma gratuita. A gente leva os observadores técnicos dentro do clube. Você faz um trabalho completo. Você não leva seu projeto dentro da comunidade e fala, ó, mas para participar tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo. Você leva tudo que eles precisam, todo o material. E eu entendo, no momento da pandemia agora, você não poderia proporcionar tudo que o protocolo exige. Então você está esperando esse momento, né? Cara, e se alguém estiver assistindo a gente aqui de Belo Horizonte, ainda, região metropolitana, e falar assim, cara, projeto lindo, eu queria aqui no meu bairro também, eu queria me envolver nisso aí. Eles podem entrar em contato com você? Pode entrar. A gente vou deixar aqui então, pode ser o seu Instagram? Pode. Vou deixar o Instagram do Italon aqui na tela, porque às vezes você sonha no seu bairro, porque, gente, um projeto desse, além de presentear o seu bairro, a comunidade, você não vai pagar nada. Quantas crianças vão ter oportunidade de ter um contato com o esporte? Quantas crianças vão ter oportunidade, até se ele é um jogador extraordinário, de ter atenção ali de pessoas que realmente são sérias, né? Que não é uma enganação, igual ele contou aqui, gente cobrando para você ir em peneira. Você sabe, gente, que peneira de futebol séria, ninguém precisa de cobrar para isso. Geralmente, quando acontecem essas coisas aí, não tem tanta seriedade envolvida. Então, eles estão direto com os clubes, né? Direto com as pessoas que realmente, que se tiver que acontecer alguma coisa, na mão daquelas pessoas ali, né? Então, se você tem esse sonho, manda lá uma mensagem para ele. Com certeza, eles têm as questões que eles vão estudar, que eles vão ver, mas ele quer que o projeto dele expanda ainda mais e chegue mais longe do que já chegou ainda. Com certeza, Fábio. E esse é o alvo, cara. Esse é o alvo. E a gente já recebeu sondagem de clubes também no eixo Rio-São Paulo, né? Como ainda a gente não fechou e tudo, mas são clubes grandes, são clubes de renome e tudo, que a gente sempre está conversando e tudo. E isso, pra gente, é uma alegria, porque o futebol conversa entre si, né? Os observadores técnicos, aquela coisa. E o mais interessante é que a Copa do Morro já quebrou essa barreira, não está só em Minas, né? A galera de São Paulo, a gente já tem um link muito legal em conversa, tanto com o Palmeiras, tanto com o Corinthians, tanto com o Flamengo. Então, olha para você ver, a gente vai oportunizar também para que os clubes de fora possam vir também com o coração aberto, trazendo oportunidade para os adolescentes, para as crianças, para o futebol mineiro, para dentro das comunidades de Belo Horizonte, região metropolitana. E nessa volta agora, a gente também vai introduzir também o futebol feminino também,
que é algo que as mamães, os papais sempre pediram também para a gente olhar com carinho para o futebol feminino. Então a Copa do Morro também, né? Eu falo aqui até em nome da Gabi Ferolha, que é uma amiga, né? Parceiraça e tudo, que está fazendo esse link lá no Palmeiras. Ela fala assim, agora vamos fazer a Copa das Minas, né? E tudo. Por oportunizar também para as mulheres, para as meninas dentro de comunidade. Porque o futebol feminino está crescendo, merece ser, né, todo o carinho. Prestigiado, né, forma, merece né? ser prestigiado e tudo, né? Eu falo aqui também, deixo isso né, até como reflexão para as pessoas, cara, para olhar com mais carinho também para o futebol feminino. E a gente, conforme Copa do Morro, a gente quer também isso. Trazer essa inclusão, gerar essa oportunidade para o futebol feminino. A gente também já está trabalhando nos bastidores com algumas empresas e alguns parceiros também, porque, como eu falei, é de graça e a gente não quer só levar os clubes dentro da comunidade e que o menino tenha essa oportunidade só no quesito futebol. A gente também quer oportunizar para os papais e para as mamães também oportunidade de emprego, também porque a gente sabe da realidade dentro da comunidade. Então, se a gente puder, cara, oportunizar tanto para o futebol moleque, que é onde que nasce os craques do futebol nacional e a nível internacional, pode olhar nos nomes aí de tantos craques que estourou para o mercado internacional, de onde que os caras vieram. 90%, cara, vieram de dentro de comunidade. Então isso não pode morrer, isso não pode parar. É o intuito da Copa do Morro. Vamos trabalhar o futebol feminino, mas também a oportunidade de emprego para os papais e para as mamães. E aí, como eu falei, cara, graças a Deus, vários clubes têm nos procurado para gerar essa parceria sólida. Porque eu falo, Copa do Morro hoje é único. A gente quebrou o paradigma do menino ter que ir no clube. A gente leva o clube até a comunidade, no seu habitat natural, onde que ele possa ser avaliado em loco dentro da comunidade. E uma vez que ele é avaliado dentro da comunidade, depois a gente leva ele sim para dentro do clube. E aí, outra coisa que vale frisar aqui, não é aquele momento que acontece em algumas peneiras, que o menino tem fração de minutos para apresentar o futebol. Muitas vezes o cara que está avaliando está amarrando o tênis, está pegando a água, mas não viu o lance do menino. Sabe? Então, o que acontece? A gente está procurando trazer tudo isso de uma forma para que o menino ele seja avaliado assim, com justiça mesmo. Com justiça. E aí, mas isso já acontece que a gente virou tanto para os clubes que a gente fala assim, cara, de vez o menino ser avaliado um dia só dentro do CT, a gente quer no mínimo uma semana. E o carinho pelos clubes, cara, isso foi bem verdadeiro, sabe? Teve essa recíproca por parte dos clubes. E isso já é acordado com os clubes. E aí os meninos, cara, eles passam uma semana ali dentro do CT. Porque imagina, o menino chega dentro do CT, vê toda aquela estrutura, então, até pro menino... Inibe ele no primeiro momento, a primeira vez. Então a gente procura quebrar isso, para deixar o menino mais tranquilo. Talvez no primeiro dia ele tá tão acanhado, fica ali um pouco nervoso, que é normal, dá aquele frio na barriga, é normal. Aí no segundo dia começa a adaptar aquela coisa toda, o carinho dos treinadores, dos observadores técnicos e tudo com a molecada, isso é muito legal. Lógico que aí no final, que seja numa sexta-feira, vem o sim ou não. É normal, claro, isso claro. É um funil, né? Quisera que, de 1.000 meninos fosse aprovado 1.000. Não é, a gente sabe que é um funil. Mas só que com isso, cara, a gente está procurando. E quando a gente fala, e para externar isso para dentro de comunidade, é só você olhar. Quantos craques, cara, que saíram de dentro de comunidade, que estão hoje jogando em alto nível, é bom frisar isso aqui, que não tiveram nem base. Eu cito aqui, Bruno Henrique hoje jogando no Flamengo, um craque, saiu aqui da favela da Concórdia. Olha. Jogando hoje em alto nível, jogando hoje num dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo, tem todo o carinho e respeito pelo Flamengo. Breno Lopes, jogador que saiu daqui, da favela aqui no São Bernardo. Beleza, fez o gol do título ano passado da Libertadores pelo Palmeiras, em cima do Santos. Saiu de dentro da comunidade, não teve base. E aí? Será que a gente não pode achar os clubes, gerar essa oportunidade de achar novos Brunos Henriques, achar novos Breno Lopes? E não é só pelo fato do futebol. O futebol aqui é só o meio. Porque o mais interessante, Fábio, é que quando nós estamos dentro de uma comunidade levando peneira, já aconteceu inúmeras vezes, cara, de pais, mães, os comerciantes, cara, virar pra gente e virar e falar assim, cara, eu queria que vocês ficassem aqui pelo resto da vida, porque quando vocês estão aqui, não tem venda de droga,
sabe, a favela fica em paz. Porque as pessoas entendem que a gente está levando algo de bom para dentro da comunidade. Nós não estamos explorando a comunidade. A gente está abraçando a comunidade, levando de melhor. Existe um respeito da própria comunidade com aquele momento que vocês estão ali. Sim, cara. E é por isso que a gente quer continuar. E deixando aqui, como você falou, agradeço. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato sim e tudo. Só peço paciência mesmo, porque a gente quer terminar mesmo, esperar essa questão, a molecada, todo mundo sendo vacinado e tudo, para que a gente possa voltar com força máxima para dentro das comunidades. Tem muita coisa vindo nova aí, vários clubes já entrando a questão em contato. Tem outros clubes também do mercado internacional também, que através de grandes amigos também, o pessoal já levou um portfólio da Copa do Morro, então falou que tem interesse, o Felipe mesmo, um brotherzaço lá do pessoal da Tero, que externa aqui também, maior carinho, já conversou com o pessoal ali da La Liga, que compõe vários times na Espanha também, a galera já está no radar sobre isso, para a questão da Copa do Morro. Eles fizeram um reality show, que foi o Bravo Reality, passava toda segunda-feira, 30 minutos, dentro do ESPN. Aí ele fala, cara, poxa, a gente tinha que ter conhecido a Copa do Morro antes, porque a gente ia fazer um reality de futebol com jogadores de dentro de comunidade. Pô, fantástico. Mas aí, não, mas eu acho que tudo é o tempo. É claro. Eu acho que isso aí, cara, tudo que aconteceu é só o início do início. Verdade. De tanta coisa que vai acontecer, né? De tantas possibilidades que ainda tem esse projeto seu e fiquei fascinado, cara, de ouvir mais histórias. Tenho certeza que o pessoal de casa aí também gostou muito de ouvir a sua narrativa aí sobre a visão da Copa do Morro e por que você começou esse projeto maravilhoso. Comecei aqui com o Italon, é o pai da Copa do Morro. Fantástico, cara. Obrigado por você ter batido esse papo aqui com a gente. Cara. E tenho certeza que nós vamos voltar aqui um dia e você ainda vai trazer um jogador aqui conhecido que você falar que, olha, lembra aquele dia que eu falei com a entrevista? Show. Então, ele começou lá com a gente. Não, vamos pra cima, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, agradeço a todos aí e vamos pra cima, cara. É só o começo. Com certeza. Tamo junto. Obrigado você que esteve junto aqui com a gente também, aqui no nosso podcast, Pode Crer, ouvindo essa história sensacional. Fica ligado aí na Rede Super, que tem muito mais.